Um exemplo, e vocês vão concordar que se dá um certo trabalho deduzir essas fórmulas, usar as fórmulas para calcular as tensões normais na flexão é muito fácil, né? Imagine aqui essa viga em balanço, uma seção transversal triangular. Eu estou imaginando aqui que seja uma seção transversal simétrica. Assim, né? Esse aqui é um eixo de simetria. Faz de conta que ele está passando pelo vértice. Tá? Nesse caso não é flexão pura, porque essa força P provoca um momento fletor, é uma cortante, né? Faz com que o momento fletor seja variável. Então, se vocês fizeram o diagrama de momentos fletores aqui, tem que dar uma reta, né? Olha que bela reta. Tem que ser um diagrama triangular assim, tá? Então, o momento fletor aqui, por exemplo, é esse PL tracionando em cima, como o L é igual a 10C, fica 10PC. Tá? Tudo bem, não é flexão pura, mas a gente pode usar a mesma fórmula para calcular as tensões normais. Bom, como é que a gente vai calcular essas tensões normais? Vejam, esse caso é de flexão simples, porque não existe força normal, e normal, né? Porque o momento é aplicado em torno de um eixo central. O eixo central está aqui, ó. Lembra disso? Todo o eixo de simetria é central, o outro eixo central é perpendicular a ele, passando pelo G. É esse aqui. Esse aqui é o G, e essas distâncias valem. Se a altura é C, né? Isso aqui é C sobre 3, isso aqui é 2C sobre 3. E esse momento fletor, pela regra da mão direita, se ele está tracionando em cima, bom, para mim é assim, não sei como é que vocês vão ver isso. Se está tracionando em cima, ele tem que aparecer aqui assim. Vamos fazer a análise para a seção mais solicitada, o 10PC. 10PC tracionando em cima. Tá? Olha, é muito fácil. Vamos pegar na seção mais solicitada. Eu vou desenhar aqui. O eixo X está 1/3 da altura aqui, né? O Y é daqui para baixo. E o momento fletor na seção mais solicitada é 10PC tracionando em cima. Bom, a distribuição de tensões normais a gente já sabe qual que é. Se é 10PC tracionando em cima, a distribuição é assim, alguma coisa assim. Devia passar pelo zero aqui. Compressão embaixo e tração em cima. Né? Então, se eu quiser, por exemplo, as tensões. Bom, antes disso, eu vou precisar do momento de inércia. O momento de inércia que vai nos interessar aqui é o momento de inércia em relação a esse eixo Z. Né? O IZ, para a seção triangular, o momento de inércia em relação ao eixo que passa pelo G é BH3 sobre 36. Então, nesse caso aqui, vai dar C a quarta sobre 36. Tá? Então, vamos lá. Vamos calcular a máxima tensão de tração aqui em cima. Vou chamar essa tensão de sigma T. O sigma T vale o momento fletor. Bom, aqui a gente tem que usar a convenção de sinais, né? O momento era positivo quando eu tracionava embaixo. Esse aqui é o momento negativo, é menos 10PC dividido pelo momento de inércia,
que é C a quarta sobre 36, e multiplicado pela ordenada y desse ponto. Como o y está para baixo, essa ordenada é menos C sobre 3. Né? E o resultado vai dar positivo 120 P sobre C ao quadrado. Tem que ter dimensão de tensão. Né? Tá? E se eu quiser a máxima tensão de compressão, que é essa aqui de baixo, eu faço sigma C é igual ao momento fletor menos 10 PC dividido pelo momento de inércia C a quarta sobre 36 vezes a ordenada y desse ponto, que é mais 2C sobre 3. Tá? E aqui vai dar, se vocês fizerem a conta, vai dar menos 240 P sobre C ao quadrado. Né? Em módulo, essa aqui tinha que ser o dobro, porque isso é uma linha reta, né? Como essa altura aqui é o dobro dessa, tinha que ser o dobro da tensão anterior. Tá? Só para chamar a atenção para isso, eu vou me arriscar aqui a fazer uma perspectiva. Tomara que dê certo. O que está acontecendo aqui é o seguinte. A distribuição de tensões normais vai dar um negócio assim. Tá aqui os eixos, né? A tensão vai ser de tração aqui em cima e constante. Ela não varia na largura. Ela passa pelo zero na altura do centro de gravidade e depois vai dar compressão aqui embaixo. É alguma coisa assim. Tá? Essa linha aqui, que tem tensão normal igual a zero, são os pontos que têm tensão normal igual a zero, é chamada de linha neutra. A linha neutra tem os pontos de tensão normal igual a zero. Tá? Na flexão simples normal, a linha neutra coincide com o eixo em torno do qual se aplica o momento. O momento está aplicado em torno de Z e as tensões normais são nulas em Z. Nós vamos ver depois se for flexão composta ou flexão oblíqua, isso não vai acontecer mais. Tá? Uma observação final. Olha, isso aqui é tão simples, mas tão simples, que não justifica a gente ficar perdendo tempo com esses sinais aqui. Quando a gente olha para o momento fletor, a gente já sabe qual que é o lado tracionado e o lado comprimido. Então, o mais comum é trabalhar em módulo. Como é que se faz isso? Em módulo, a gente trabalha assim. Ó. Vamos imaginar aqui a seção transversal, uma seção qualquer. Digamos que esses aqui sejam os eixos centrais, Y e Z. Esse aqui é o G. A gente já sabe que se eu aplicar o momento fletor em torno desse eixo central aqui, o eixo central Z, a gente já sabe qual é o jeitão da distribuição de tensões normais. É alguma coisa assim. Tá? Eu vou chamar essa tensão de cima de sigma superior e essa aqui de sigma inferior.
tá? Não interessa se é tração ou se é compressão. Como é que eu calcularia, por exemplo, esse sigma inferior? O sigma inferior vai ser o momento dividido pelo IZ vezes essa distância aqui que eu vou chamar de y inferior. Distância, hein? Não é coordenada, não tem sinal, tá? Então vai ser o momento dividido pelo IZ vezes o y inferior, tá? E se eu quisesse a tensão lá de cima, seria o momento dividido por IZ vezes o y superior. Y superior é, outra vez, essa distância não ordenada. Tá certo? Veja, de modo geral, o que a gente quer numa distribuição de tensão normal? A gente só quer essas duas mesmo, a gente não quer a fórmula inteira, a gente só quer os máximos. E se eu quero os máximos, basta substituir na fórmula o y inferior e o y superior. Tá? Esse negócio que aparece aqui, ó, é uma propriedade geométrica da seção transversal. É a relação entre o momento de inércia e o y inferior. Assim como aparece aqui uma propriedade geométrica da seção transversal, a relação entre o momento de inércia e o y superior. Isso aí tem um nome, chamado módulo de resistência. A gente escreve essa fórmula assim, ó, e é a tensão inferior, o máximo, embaixo, é o momento fletor dividido pelo W em relação ao eixo Z inferior. Tá? E essa aqui é o momento fletor dividido pelo W em relação ao Z superior. Esses Ws são chamados de módulo de resistência. Da seção. Tá? O WZ inferior é o momento de inércia em relação ao eixo Z dividido pelo Y inferior. Tudo em módulo, hein? E o WZ superior é o momento de inércia em relação a Z dividido pelo Y superior. Tá? Olha, é uma coisa muito simples. É só pegar o momento de inércia e dividir pelo Y máximo e o Y mínimo, né? Ou as distâncias máximas ao centro de gravidade. Tá? É porque nos poupa um trabalho. No final das contas, se eu quero a tensão em cima, eu divido o momento pelo W de cima. Se eu quero a tensão embaixo, eu divido o momento pelo W de baixo. Tá? Se vocês olharem uma tabela de perfis metálicos para cálculo estrutural, eu esqueci de pegar a tabela aqui, mas tem lá, para um determinado perfil, tem lá quem é a área da seção transversal, quem é o momento de inércia em relação a Z, quem é o momento de inércia em relação a Y, quem que é o W superior ou W inferior. É uma conta boba, é só pegar o momento de inércia e dividir pela distância máxima, a distância ao centro de gravidade. Mas poupa algum trabalho, tá? Então é comum a gente proceder dessa forma. Como é que eu resolveria esse problema, esse exemplo, usando os módulos de resistência? Bom, o W superior... Cadê? O W dessa seção superior, o WZ superior, é o momento de inércia C² sobre 36, dividido pelo Y superior, em módulo, hein? Volto a dizer. O Y superior é C sobre 3. Tá? Então isso dá C ao cubo sobre 12. O WZ inferior é o momento de inércia C² sobre 36, dividido pelo Y inferior, que é 2 vezes C sobre 3.
Tá? Então isso aqui dá C ao cubo dividido por 24, né? Tá? E aí a conta fica ridícula. Se eu quiser a tensão de tração, que é essa aqui em cima, o sigma T, basta usar o W superior. O sigma T em módulo, né? É o momento fletor 10 pc dividido pelo W superior, que é C a quarta, C ao cubo sobre 12, e isso aqui dá 120 P sobre C ao quadrado. Tá? O sigma inferior é o momento fletor 10 pc dividido pelo W inferior, que é C ao cubo sobre 24. Isso aqui dá 240 P sobre C ao quadrado, tá? E, obviamente, espero, né? Bate com o que nós obtivemos aqui, tá? Só que aquele cálculo é feito em módulo e é assim que se costuma fazer porque é muito mais fácil, tá bom? Então é isso.